igrejas que não têm a mínima condição de enviar um missionário, de manter um missionário num campo de batalha, têm enviado os missionários e têm trazido muito problema. São muitas as reclamações dos missionários por falta de recursos no campo de batalha. Pois no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre a aula da CPAD, é a lição de número 7, cujo tema é a responsabilidade da igreja com os missionários. Você não pode perder. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo para que possamos alcançar aí mais professores da EBD. E não se esqueça também de deixar aquele joinha legal para nós, tá bom? Então vamos lá para a lição de número 7. Vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Tutorial EBD, canal de bênção para a sua escola bíblica dominical. Se você ainda não me conhece, eu sou o superintendente, professor Oswaldo. Trabalhamos com escola bíblica dominical há muitos anos e estamos aqui para servir você, professor da EBD. Com essa lição de número 7, esse resumão, eu quero dar aqui para vocês aí algumas dicas, né, algumas informações que você pode incluir aí na sua próxima aula aí do próximo domingo. O que eu trago aqui para vocês, que eu vou falar é a respeito da chamada, né? O chamado, o preparo, sobre treinamento, sobre como enviar e também vamos falar sobre como manter os nossos missionários no campo de batalha e vamos falar também a respeito do missionário, a sua condição, seus deveres, não é? Porque o missionário, ele tem também alguns deveres aí a cumprir, tá certo? Então, o que a gente vai falar aqui em primeiro lugar? Organização do Departamento de Missões. Missão não é para qualquer ministério. O ministério precisa ser um ministério que tenha condições, principalmente financeira, de enviar um missionário, tá? Então, vem condições financeiras, um departamento que possa atender nas condições psicológicas. Então, para enviar o missionário para o campo de batalha, a igreja precisa estar aí coberta, não é, de condições para poder mandá-lo. Nós vemos aí que às vezes tem ministério que não tem a mínima condição de enviar missionário e tem mandado, só para dizer que nós enviamos tantos missionários, né? Temos missionários, sei lá, em Angola, na África do Sul, e vai falando dos missionários que tem por aí, mas vai ver a fundo quais são as condições desse missionário lá no campo de batalha. Muitas das vezes quem ajuda os missionários lá fora, às vezes é a própria igreja local, os próprios irmãos lá que se reúnem para ajudar com mantimento, dando uma oferta, porque às vezes a própria igreja, o ministério acaba abandonando esse missionário no campo de batalha. Então a primeira coisa que vamos falar é sobre o chamado. Então, a igreja, o ministério, para enviar um missionário, a primeira coisa, precisa ver se esse missionário, se realmente ele tem uma chamada de campo, uma chamada, não é? O cheiro de campo, se aquilo está exalando, né, em si, se ele tem as habilidades, as condições mínimas necessárias para ser enviado. Porque missionário não é só um título, precisa ter condições realmente de ir lá e mostrar um bom trabalho, não é? Levar o nome de Cristo a ser conhecido em determinadas regiões, aldeias, enfim, né? Então, a primeira coisa é chamado, tá? Então, a igreja identificando uma pessoa que tem esse chamado, tem esse desejo, o que a igreja agora precisa fazer com esse missionário? Não é porque tem chamado o desejo já mandar. Precisa aí ter um campo de treinamento, né, para esse missionário. Então, a igreja precisa estudar, o ministério precisa estudar como que vai dar esse treinamento. Se esse treinamento vai ser pela própria igreja, pelo próprio ministério, ou se a igreja, né, tem uma aliança, né, tem um vínculo com alguma instituição
que dá esse treinamento. Pega esse missionário e manda para lá para fazer esse treinamento. Tá? Então, chamado, precisa ser preparado através de um treinamento, né? Como treinar esse missionário? Então, eu já falei aqui que precisa enviar, não é, para um campo de concentração para ficar lá bem treinado, a questão de Bíblia, né? Questões de afrontas, tem questão também de alimentação, de clima, várias situações precisa aí passar pelo treinamento, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui é a questão de necessidades e desejo. O missionário, sabemos que ele tem família, às vezes tem filho pequeno, tá? Então a igreja, o ministério, ela tem que entender que ela precisa satisfazer aí, em primeiro lugar, a necessidade desse missionário. E o missionário no campo de batalha, muitas das vezes com criança pequena, tem a questão de desejo. Então não é só suprir as necessidades, precisa também suprir o desejo, muitas das vezes, não é, do missionário, de dar uma comida melhor naquela situação, no campo de lá onde ele está, de dar uma boa alimentação para os seus filhos. Às vezes o filho tem vontade até de, sei lá, de tomar um Danone, comer uma coisinha diferente, e o missionário está lá passando necessidade. Então, o ministério que enviou precisa pensar também na questão da necessidade e também suprir os desejos em algumas situações, não é? Em algumas situações, porque é muito diferente estar lá no campo do que estar aí, não é? Dentro da sua casa, uma caminha, um aconchego, mas estar lá no campo você vai enfrentar muitas adversidades dependendo do lugar onde está. E por último lugar, o missionário precisa entender que ele não é autônomo, tá? O missionário não é autônomo, está lá no campo de batalha, ele faz o que vem na cabeça, o que bem entender. Não, ele precisa cumprir ali algumas regras pelo seu ministério que foi imposta. E ele precisa também emitir relatórios, né, do como que está a situação lá. Não existe esse missionário autônomo achar que não precisa prestar conta. Precisa sim. O ministério de missões precisa prestar conta para a sua igreja, para o seu ministério, né, através de relatórios. Quantas almas, né, quantas vidas foram restauradas, o que está acontecendo, e prestar até contas também financeiras, né, dos recursos que foram enviados, o que foi feito, tá? Então, através de relatórios. E proporcionar também momentos de lazer. Então o ministério também precisa proporcionar momentos de lazer para esse missionário, trazê-lo de volta para sua terra natal, um período ali de férias, né, de um momento com a sua família, vir pessoalmente até o seu ministério que o enviou para dar testemunho, compartilhar com os irmãos. Precisa também desse momento, uma vez por ano, a cada 2 anos, cada ministério vê aí como que pode fazer. Então é uma via de mão dupla. Tá? Não é só oração, né? Não, vamos crer em Deus, a nossa fé, enfim, tudo isso é importante, mas há uma necessidade de olhar todos esses requisitos, tá certo? Então eu gostaria que você também aí na sua aula passasse por esses campos aí que eu acabei de mencionar aqui para você, que não é só enviar, precisa também cuidar, tá certo? Que Deus te abençoe, aquele abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E até a próxima aula. Querendo Deus, aquele abraço.